Olá, nossa nona aula e no tema dessa nossa aula, nós vamos trabalhar dashboard, né, e visualizações do que nós ah, transformamos em análise, em valores. Agora a gente vai colocar de uma forma visual. Essa aula vai ser bem curta, tá? Eu resolvi já trazer aqui um código, na verdade já pronto, para a gente visualizar o os gráficos e com o dashboard pronto. Eita! E um DF aqui, um data frame com plano, onde só está trazendo o pessoal ativo, e um data frame onde traz todo mundo, ok? Bom, aqui eu deixei só com um comentário, mas aqui basicamente é para transformar o DF para fazer um replace no ativo, ok? E para que faça também o replace no ativo do plano ativo, ok? Então, eu vou colocar esses dois aqui, eu vou habilitar eles aqui novamente, Ctrl S. Por quê? Porque dependendo da análise que a gente fizer, vai, vai ter, entre aspas, dois problemas, né? Vai ter um problema quando eu parar para calcular só o pessoal de ativo, né? De ativo e cancelado, porque ele vai separar entre ativo, cancelado e outro ativo, porque a escrita está diferente, então isso aqui a gente está fazendo para normalizar, como nós já fizemos nas aulas anteriores. Só que, como eu não estou trazendo e usando o mesmo código, estou criando outros aqui, eu tenho que estar fazendo esse replace toda hora. Ou se efetivamente a gente mudar isso aqui na base de dados. Tá? Mas por enquanto a gente não está mudando isso aqui na base de dados, então tem que lembrar de fazer isso. Até estou fazendo isso aqui para a gente acostumar com o tratamento. Porque nesse caso eu tenho como mudar a base. Mas quando é a base do cliente, você não tem como mudar, né, a base. Então, assim, supondo que você trabalhe lá diretamente, tá? Supondo, você não vai sair lá e sair alterando a base de dados do cliente, não. Você vai ler, a gente trabalha o que a gente precisa aqui e vai fazendo as correções, os ajustes. Agora, caso o cliente te mande uma base de dados, um backup, aí a gente pode pensar em já pegar e fazer esses ajustes internos na base de dados, porque a gente não precisa depois pensar em ficar fazendo esses ajustes, correto? Então vamos lá. E aqui a gente gera os nossos, né? Aqui a gente acaba gerando as nossas análises, aqui os nossos gráficos, ok? Então, aqui para cliente por plano, recebe o DF plano ativo, onde ali DF plano ativo, a diferença é que ele está filtrando somente quem é ativo, quem é cancelado não está. Ok? Então, quem eu pego já, quem eu quero pegar somente ativo para eu fazer uma soma, né, de valores e tudo mais, eu vou pegar ali só quem está ativo. Se eu já quero, por exemplo, saber quem é a quantidade de ativos e cancelados, somente esse filtro ativo não vai servir para mim. Então, por isso que eu coloquei dois DFs aqui, para que a gente pudesse fazer ter essa sensibilidade de perceber quando usar um, quando usar um outro, né? Então, por exemplo, eu quero aqui o share de plano, né? Do status, de cancelado e de ativo. Faz sentido para esse gráfico aqui eu usar trazendo da minha tabela somente os clientes ativos? Não, tem que trazer realmente a tabela completa para que eu possa fazer essa avaliação. Então, vamos executar aqui, tá? Esse código eu vou deixar para vocês, para vocês poderem usar, poderem copiar. Então, aqui, né, o cliente do básico, do padrão e do prêmio, né, a receita por plano. Essa receita por plano, ele está como filtrando somente o ativo. Se não fosse o ativo, o valor ia estar bem mais alto.
Só que está bem mais alto, mas eu estou com uma receita de um monte de cliente cancelado. Acho que não faz muito sentido, né? Para eu fazer também essa análise de cancelado e ativo, eu tenho que usar a base inteira. Não posso usar a base somente do ativo. A distribuição por cliente. Distribuição por cliente, na verdade, o ideal seria tratar aqui para não aparecer mais menor que 18 nesse caso, né? Aqui nós fizemos aquele ajuste para ter clientes com valor zero, né? Para a gente ter a base não tão certinha. Mas aí tem ajustes que a gente pode ir fazendo, ok? O share, né? Por plano. Então, vou fechar aqui também. E depois desse nosso top 10 cidades aqui com mais clientes, né? Tá? Nesse top 10 clientes aqui também, a gente também tem o nosso dashboard, tá? E para o nosso dashboard, tá? Basicamente é o que a gente usou ali, né? Dentro dos gráficos ali que nós fizemos. Os 4 primeiros ali acabaram entrando também aqui no dashboard. Para o dashboard, nós já fizemos aqui em aulas anteriores, mas vamos lá, vou passar aqui. Nós fizemos então gráfico por gráfico, né? Figura por figura, imagem por imagem. E aqui a gente começa a montar o nosso dashboard, tá? Então a gente começa aqui montando nosso fig, vírgula, ASX. E ele recebe o plt.subplots. Esse 2 por 2 significa que eu estou fazendo duas colunas, né? Duas linhas e duas colunas. O fig size está me dando o tamanho de largura e de altura, tá? Então ele me dá o tamanho de largura e altura. Então se a gente mexer aqui ou aqui vai influenciar em quantos gráficos, quantas áreas de gráficos mais nós iremos ver e altura e largura do gráfico. Então dependendo de como a gente ajustar ali, é bom a gente ajustar a largura e a altura. Então aqui a gente está criando o nosso gráfico novamente, dizendo que ele é um código de barra, definindo cores. Como eu sei que eu tenho 3 planos ali, só para não ficar tudo igual, já defini cores. Eu poderia deixar sem cor e vai ficar lá tudo azul, tá? Ok? E aí a gente tem que definir, aí a gente tem título, o label do X, o label do Y. O que a gente tem que fazer? Como a gente define em áreas, né? Então a gente define como linha e coluna. Então, o primeiro zero é a linha, o segundo zero é a coluna. Então aqui, a primeira linha, a primeira coluna é 0, 0. Depois, quando eu for plotar na primeira linha, segunda coluna, é 0, 1. Então aqui, primeira linha, segunda coluna. E aí, quando eu pulo para a linha de baixo, primeira coluna é 1, linha agora, próxima linha aqui é a linha 1 e coluna 0. E o nosso último gráfico, né? E aqui a gente está na ordem. Primeiro gráfico, segundo, terceiro e quarto gráfico, que é o 1,1, okay? Que é da linha 1 e coluna 1. E mais uma vez, repassando a coluna, ou melhor, o Python, o índice começa no 0. Então é 0, 1. Ok? E PLT, para a gente exibir, para a gente plotar, né, o nosso dashboard. Ok? Esse aqui a gente coloca ao final e o plt.show, tá? Na verdade, quando a gente faz o gráfico sozinho, a gente só coloca só o plt.show. Mas aqui, como a gente está montando o dashboard, tem que ter esse antes do plt.show. Aqui a gente consegue fazer algumas alterações e tal, tá? Esse auto PCT aqui é para a gente colocar a informação como gráfico, tá? No gráfico como percentual, ok? Esse 2F aqui é para apresentar duas casas decimais, tá? Vamos lá, mais o que? Na verdade, porque assim, o gráfico,
questão de gráfico, a gente já passou anteriormente em outros. E basicamente, dependendo de um gráfico ou outro, quando a gente quiser fazer uma manipulação um pouquinho maior, a gente pega a documentação, a gente vê, não precisa ficar gravando muito isso. Mas basicamente a estrutura do gráfico é essa daqui. A gente pega, cria o gráfico, diz como é que vai ser o gráfico, né? A gente, é bom entender também um pouco, se preocupar talvez com o que cada gráfico é bom para representar, né? Se preocupar com o nosso storytelling na hora de apresentar um gráfico, né? O que a gente quer contar ali, a história. E entender que tipo de gráfico é interessante. Você não vai pegar um gráfico de pizza, um donut e querer apresentar a evolução, né? Então, assim, como a gente está colocando aqui ativo e inativo, isso fica legal, né? Mas representar, por exemplo, 12 meses do ano, de janeiro a dezembro, não fica muito legal. Aí é melhor gráficos de linha, gráficos de barra, né? Então, dependendo do gráfico que a gente quer exibir, tem um gráfico que é mais adequado para aquele tipo de exibição, ok? Bom, então vou encerrando aqui essa nossa aula 9 e vou deixar, tá? Vou deixar esse código aqui para vocês poderem até copiar e colar, mas quiserem pegar e digitar, tá? Não tem, na verdade, não tem nada demais. A nossa importação do Pandas, do SQLite, do Matplotlib, a gente gera a nossa conexão e gera o nosso DataFrame, né, usando o Pandas, usando agora os comandos de SQL, que é o que a gente tem vindo fazer, tem feito, né, durante essas aulas, ok? Então, a gente vai continuar nessa pegada ainda, ok? Fizemos o nosso dashboard, agora, para a próxima aula, vamos começar a fazer exportação de CSV, de Excel, ok? Então, próxima aula, a gente vai começar com exportações. Grande abraço, curte, compartilha, qualquer dúvida, é só deixar aí um comentário.